Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, aparentemente à noite, né? Então, boa noite. Conforme nós conversamos na última aula nossa, eu disse que deixaria uma aula para vocês, dando uma visão geral do capítulo 3 que nós estamos estudando, para que vocês, né, dessem maior consistência ou eu pudesse trazer alguma contribuição para você na sua leitura. No capítulo 3, um capítulo importante, porque é o capítulo que, de certa forma, nos traz as teses e a visão do autor do que seria uma educação problematizadora, da educação libertadora e, claro, o modo como fazer essa educação acontecer. Nesse capítulo, há, nas últimas páginas, mais ou menos nas últimas 10, nas últimas 15 páginas, não a receita, mas as dicas, né, de como se deve fazer o processo de investigação, o processo de organização da aula, o levantamento dos blocos temáticos ou da aula temática, a exposição, o diálogo com o aluno, o modo de ouvir, assim como o modo de registrar e, claro, de desenvolver a estratégia didática ou mesmo a estratégia pedagógica para que haja a intervenção na realidade. O autor sempre parte da perspectiva de que é preciso conhecer a realidade para, a partir disso, conhecendo a realidade e os envolvidos nessa realidade, você montar a sua perspectiva didático-pedagógica para que se efetive os seus ensinamentos, ensine a sua, o seu conteúdo ao qual você quer trabalhar. Jamais aceitando a proposição de um conteúdo imposto de forma vertical, mas sim em uma perspectiva horizontal, onde ambos constroem. Então o autor dá muita atenção à proposição do diálogo, da conversa, da proximidade com o público ao qual você vai trabalhar, o retorno ao seu escritório, à sua sala, como está posto nos capítulos anteriores, e o ato reflexivo, para que a partir disso, né, você pense nas aulas a serem trabalhadas e nessas aulas a serem trabalhadas, onde cada um, de acordo com a sua especificidade, com a sua especialidade, né, possa dar a sua contribuição na proposição sempre de consciência, consciência do eu, consciência sobre a existência do outro, a consciência da existência do mundo e de mim no mundo, ou do eu no mundo, para usar o termo mais correto do texto, e na ação conscientizadora para transformação. Eu acho que esse é o viés que não dá para se perder de vista, não dá para deixar de lado. Então é preciso atenção nesse ponto, que talvez seja o ponto mais importante, o que ele chama de prática transformadora. O que é prática transformadora? É você se conhecer, conhecer parte do que é os outros, apesar, né? Apesar dos pesares, mas conhecer os outros, ou seja, conhecer a sociedade ao qual você está inserido e o mundo. Na verdade, falar de homem e mundo, ou homem no mundo, e a partir dessa relação do homem no mundo, o encontro com as instituições é fundamental, está em determinada altura do texto. O encontro com as instituições, o modo como as instituições funcionam, é fundamental o entendimento disso para que haja a ação, haja a transformação, haja a propositiva de que algo não permaneça como está. E ele parte do princípio de uma realidade problemática. Então você tem uma realidade problemática e diante dessa realidade problemática, né, estabelecer a sua forma de intervir. Bom, eu vou tentar aqui me policiar, vou folhear aqui parte dos livros. Eu fiz a leitura, assim como vocês. Já é. Nem sei qual a leitura que é mais, várias vezes. Alguns vão ler a segunda vez, outros vão ler a terceira vez. Eu não me recordo mais quantas vezes eu já li esse texto, mas isso não é importante. O importante é que, como eu recomendei a vocês, a leitura, o fichamento do texto e, obviamente, a captação, a apreensão do conteúdo, posto para que haja um entendimento nosso sobre o conteúdo. Inicialmente, né, já estamos aí perto de finalizar, trabalhamos a perspectiva do espaço não escolar fora da escola, tomamos a cidade como um exemplo de
de local educador, a cidade educadora, capaz de transformar. Aqui o autor está trabalhando na perspectiva do círculo de conversa, do círculo de avaliação, do círculo de interpretação, para que haja a percepção e depois o momento educador, né? São quase como projetos de intervenção, são quase como projetos educativos que visam justamente, como no texto anterior, o entendimento do espaço, o mínimo conhecimento desse local, seja ele num aspecto micro ou macro, a problematização a qual você quer lidar, e para isso você vai investigar, para levantar elementos que dê suporte à sua proposição, à sua proposta, e aí você faz aí nesse diagnóstico a avaliação, e essa avaliação ela não se dá de modo único, ela se dá de modo permanente. Você vai constantemente, mais de uma vez no espaço, ou seja, mais de uma vez você conversa com pessoas, você conversa com os envolvidos, para a partir de uma visão conceitual, de uma visão reflexiva e de uma percepção de reflexão-ação. Então você reflete, mas age, e age refletindo. Você vai estabelecer a sua proposição de construir, não é de impor, mas de construir consciência, de lutar pela liberdade e de uma perspectiva de maior justiça, nesse caso, justiça no campo, a depender de onde você for praticar o seu projeto ou pôr em prática o seu projeto, a justiça no meio ao qual você faz. Pode ser num bairro, pode ser numa sala de aula, pode ser numa escola, numa cidade, num município, num país, né? Vai depender do nível a qual você faz, do recorte ao qual você faz. Então, o diálogo enquanto essência como prática libertadora é um propósito de uma educação educadora que torna o diálogo a essência básica do fenômeno humano, né? E aí o autor inicialmente faz considerações sobre a palavra, entendendo que a palavra é um elemento constitutivo de toda a existência humana. O ser humano ele quer ser, e para ser ele quer expressar, e para expressar ele usa a palavra. E a palavra ele é o meio de externar o que somos, mas também de aprender o que existe e, consequentemente, localizar o mundo e nós no mundo. Parece uma reflexão filosófica, em parte ela é, como já disse na aula passada, mas ela é um relato de experiência onde o autor toma, já que é o diálogo, tem que ver a palavra. E aí o autor toma a definição do que é a palavra para ir desenvolver a proposição que ele traz para nós do que seria uma educação menos conservadora, uma educação menos tradicional, uma educação que não seja bancária, né? Ao longo dos outros capítulos ele está combatendo a educação tradicional, especificamente a bancária, e aqui mais uma vez ele está mostrando o quanto que o diálogo ele é contrário à educação bancária, porque enquanto a educação bancária o aluno é passivo e espectador, na educação libertadora, problematizadora, dialógica, o aluno é ativo, é participativo e agente transformador, que quando se descobre e descobre o mundo, assume responsabilidades. Quais responsabilidades? De vencer seus medos, de lutar em prol daquilo que é melhor para mim e para o outro, e claro, uma perspectiva ambiental para o planeta, né? Uma perspectiva mais ampla. Então, a palavra tem duas dimensões, a da ação e da reflexão. Né? O autor, para quem acha que a palavra é passiva, não é, segundo o autor. Ela é uma ação e reflexão. Ela é um modo de interação e de interação radical, porque você intervém imediatamente no mundo. É por meio da palavra verdadeira, que você consegue intervir e transformar a si e ao mundo, segundo o autor. A palavra inautêntica, ela não transforma a realidade. A palavra que, na verdade, não consegue transformar a realidade, mudar a realidade, aquela palavra que preza pela manutenção da realidade, ela é inautêntica. E se é inautêntica, ela não serve para transformar. Então ela não serve. É apenas um blá blá blá. Como na educação bancária, o autor prega que o professor domina muito de retórica, mas pouco de mudança. Então por isso que os alunos têm que reproduzir na íntegra o conteúdo, porque não muda nada. É dado como algo
estático, impossível de transformação. E aqui, para ele, o único lugar que é possível de transformação é o lugar onde a palavra, onde o diálogo, onde o dicotômico, onde a dialética se transforma em algo que traga, a partir do diálogo, né, elementos do desenvolvimento, da transformação do eu, do outro, do mundo, como eu venho dizendo a vocês. Eu repito muito porque, na verdade, essa é a mensagem que vem do texto, né, que é mostrar pra gente que não há outro caminho, não há outro caminho de você se desenvolver ou propor transformação se não for por meio da palavra. E por meio do diálogo. O diálogo é o elemento fundamental do capítulo 3, a qual nós estamos discutindo. O diálogo é uma exigência existencial. E se é uma exigência existencial, ela é a forma de refletir e negar tudo aquilo que nos impede de dizer ela, de expressar ela, de usar ela para fazer a mudança ou a transformação, como o autor mesmo nos coloca. Então, quando há o silenciamento, quando há a impossibilidade de expressar aquilo que você sente, está aí um tipo de educação que não é problematizadora, ela é impositiva, é ditatorial, ela é silenciadora porque justamente não quer ouvir você. Ela quer impor uma verdade para que ela se torne uma verdade que, apesar de não ser, passa a ser. Então, o autor parte do princípio do diálogo e da compreensão. Ao longo do texto você entende um autor humanista, um autor crítico, mas que não parte de discussões guerreiras, polêmicas, agressivas, sim da humildade, da possibilidade de que ouvindo e falando, é possível criar consensos e mesmo na divergência é possível encontrar uma verdade que seja uma verdade que traga a possibilidade de melhor ou de melhoramento aos envolvidos. Por isso que o educador quando educa, aprende, assim como quem educa ensina, porque há uma troca aqui. Lembrando a vocês que o autor trabalha com adultos. Né? Trabalhando com adultos, ele cita camponeses chilenos, cita contextos rurais, cita a posição da alfabetização e mesmo a ação pós-alfabetização com adultos, que de certa forma carregam experiência. No campo educativo infantil, só um parênteses para eu continuar aqui, ela pode ser aplicada. Eu não vejo nenhum problema nisso. Há diversas críticas sobre isso, mas eu não vejo nenhum problema. Por que não? Porque você vai partir justamente do universo, você vai ter que tirar um momento da sua aula, você vai iniciar um ano letivo, você vai iniciar um projeto, vai iniciar um programa, vai iniciar um plano educativo. Qual o problema em tirar a primeira semana, ou o primeiro dia, enfim, um tempo para que você conheça quem é o aluno, para que você conheça a realidade do aluno, para que você conheça qual é a necessidade dele. E a partir disso, né, trabalhar os conteúdos. Porque aqui nós estamos falando de pessoas que vão a campo, fazem investigação com pessoas, inclusive essas pessoas investigadas se descobrem também investigadores, se descobrem contribuidores do processo de levantamento e de informação para o investigador, para que a partir daí ele monte o seu projeto. No contexto educacional, institucional, onde a gente está institucionalizado e sendo funcionário, precisando cumprir certas metas, certos objetivos, digamos assim, para não dizer outra coisa, você tem que cumprir horário, conteúdo e tudo mais, mas nada impede de você, antes de chegar a esse horário e tudo mais, construir algo que mostre um caminho para os alunos onde eles se percebam ativos, envolvidos e, claro, entendo, mais importante, entendo que o conteúdo explicado, o conteúdo visto, aplicado, avaliado, ele é útil à vida. Porque se o conteúdo não é útil à vida, ele é útil ao quê? Ele serve a quê? Então é nesse perspectiva. Então nada impede você tirar um dia, uma semana, um mês, não sei o tempo que você vai precisar, né? Porque depende do contexto de sala de aula, depende do conteúdo, depende de várias variantes,
mas sendo aqui técnico o mais próximo possível, tirar um momento da sua aula para conhecer o aluno. Então você vai perguntar, depende obviamente de cada um de vocês, mas você vai perguntar qual que é a música, qual que são os gostos, de onde é que ele veio, se veio da zona rural, se veio da zona urbana, se um e outro, é, como é que é a relação dele com os familiares, o que ele enxerga, o que ele quer da escola ou do conteúdo ao qual você vai estudar. Enfim, uma roda de conversa onde cada um diga, né, um pouco do cada um pouco de cada um. E claro, você tem que estar aberto, né? Você tem que estar aberto. Você vai introduzir ele no mundo do conteúdo formal. Mas nesse momento você está aberto e está investigando, está pegando todos os detalhes, está produzindo um diagnóstico. Você precisa anotar, né? Obviamente, quais são os tipos de música. Se ele gosta da música sertaneja, do rock, do pop, do funk. Se ele fala de algum tipo de comida, qual tipo de comida que ele gosta, por que ele gosta desse tipo de comida. Se ele fala de alguma questão familiar, se ele fala de alguma prática esportiva, se ele fala de alguma atividade que ele faz na rua, no bairro, no setor, que ele gosta muito, que ele acha muito importante, talvez aí tá a deixa para que você consiga desenvolver sua aula e ganhar o aluno para você, né? Conseguir se aproximar do aluno. Essa troca aí gera respeito, essa troca aí gera admiração, essa troca aí gera cumplicidade e constrói, voltando para o texto, uma educação do diálogo, uma educação do diálogo e diálogo, ou do diálogo para o diálogo, do diálogo com o diálogo. Não há diálogo, porém, se não é um profundo amor ao mundo e às coisas do mundo. Então, certas questões que o professor acha que para ele não tem importância, para o aluno tem muito, no que tange ao aspecto religioso, cultural, esportivo, de gênero, de família e assim por diante. Então, se você quer impor os valores, não está sem fazer nenhum sentido você estudar, entender a educação problematizadora e libertadora. Se você quer chegar lá e impor, olha, o melhor jeito é esse aqui, a melhor forma é esse aqui. A gente tem que cumprir o plano, a gente tem que estabelecer uma coisa. Mas, nada impede, é por isso que o autor trabalha ao longo do texto, que trabalhar, quando você vai em adultos, né, trabalhar a questão do conceito cultural, conceito antropológico de cultura, é fundamental, porque você ali levanta dados, né? Quando eu trabalhava com a disciplina temas de antropologia, a primeira, a segunda semana de aula, basicamente para ouvir os alunos. Lançava um textozinho pequenininho e cada um lia e a partir disso ia ouvir cada um como entendia sobre diversas questões da cultura numa perspectiva antropológica, claro, histórica e com elementos pedagógicos, para a partir disso entender por que quando eu apresentar tal conteúdo, tal mensagem, o aluno vai reagir dessa forma, vai reagir da outra forma, e assim sucessivamente. Né? Então, na situação opressora, o aluno vai ter que somente tomar o conteúdo, assim como no filme, nós lemos lá, nós assistimos, aliás, né, 2 horas e pouco de filme, onde passivo. O aluno está ali passivo, ninguém parou para ouvir. Quando alguém parou para ouvir ou prestou atenção, descobriu-se a causa da indisciplina, descobriu-se a causa da não aprendizagem. Então, não há como estabelecer diálogo se o diálogo não for humilde. Não há como estabelecer diálogo se o diálogo for de troca, de você ouvir. Quando você vai em num parque, numa festa, num lugar, e você vai ouvir uma pessoa, você senta lá e está afim de ouvir. Na sala de aula não é tão diferente. Você quer ouvir para entender os outros eus que estão para além de você, e nesse entendimento dos outros eus, você deixa de ser arrogante para ser humilde, e é um elemento que o autor nos chama a atenção, da importância da humildade. Então, para ele, somente nessa construção, veja que não é dado, né? É uma construção do primeiro dia de aula, ou do primeiro dia de programa, de projeto, ao último dia, você vai construindo, estabelecendo estratégias. Você estabelece um diagnóstico, mas constantemente você está construindo novos diagnósticos do que está avançando, do que está estático, do que está até mesmo retrocedendo.
Você está entendendo o que há de mudança, de evolução. Você está entendendo também qual o peso que há da tradição sobre o indivíduo, qual o peso que há da dominação sobre o indivíduo, qual o medo que o indivíduo tem de descobrir certos elementos. Porque para alguns tem que ter um trabalho um pouco mais lento, um pouco mais devagar, quando você leva para ele certas informações, porque vai mexer com o eu dele, que ele achava que era estável, sólido, e nada ia mudar. De repente você vai trazer um corte, né? Um corte na coisa e mostrar outros caminhos. Óbvio que se você estiver aberto para isso, se você não tiver também, você sair da universidade empolgado em fazer uma educação libertadora, ao final você faz uma educação bancária tradicional e ao invés de levar esperança, você traz mais dominação, mais domesticação. A sala de aula ela é agitada, a sala de aula pode ser alegre, pode ser feliz, mas ela é agitada. Para alguns isso não é aceitável, para alguns isso não é bem visto. Mas é isso que acontece. Você vai ter que entrar no universo deles para depois conseguir trazer o seu universo. Uma sala com todo mundo olhando no todo mundo quietinho é o tipo de situação onde não está acontecendo a transmissão do conhecimento. Quando, sobretudo na educação infantil. Já como adulto, 60, 2, 3, 4 horas de uma aula, um curso, você vai para uma pós-graduação, uma especialização, mesmo uma pós-graduação, você fica 4 horas assistindo a aula e fica lá sentado, ouvindo, anotando, marcando, pensando, faz uma intervenção e volta, anota. No universo infantil é diferente, porque ele quer falar, quer gritar, quer mexer com um coleguinha, quer usar aquele momento ali para poder se divertir. Além disso, ele não adianta você dizer para ele não fazer tal coisa, porque ele é do aspecto sensitivo, tátil, ele quer tocar. Então você quer fazer uma atividade, mostrar para ele, mas não pode pôr a mão. É bem tenso isso, né? Então é quase que impraticável. Então é no diálogo que você começa, é no diálogo que você avança sobre o conteúdo pragmático, é no diálogo que você desenvolve o senso crítico, não contra o elemento propagandístico, não com o elemento de um slogan, mas sim de construção. E fazer com que ele entenda o que ele é, ou seja, fazer o que ele entenda o que ele é, e fazer que ele entenda como que ele conhecia as coisas, para você agora implantar uma nova forma, implantar no sentido dialógico, crítico, compreensível, é o que nós temos que fazer. Então, ou seja, por que é tão importante alfabetizar? Por que é tão importante aprender a ler e a escrever? Porque a partir do momento que você lê e escreve, você está com condições de, dentro do mundo formal, aplicar, entender, revisar, testar, temporalizar e várias outras coisas. Ou seja, somente no diálogo é que você constrói um pensamento crítico e somente no diálogo, segundo o autor, é que você vai também construir uma forma de gerar o pensamento crítico. Sem esse não há. De forma impositiva, de mecânica, mecanicista, de repetir o que já está posto como dado e pronto, não como um processo que é criado, desenvolvido pelos homens, não acontece a educação libertadora, acontece a doutrinação, acontece a acomodação e assim por diante. Bom, as relações homem-mundo e os temas geradores são um aspecto fundamental do conteúdo programático dessa educação problematizadora e libertadora. É nela que você busca as contradições, trazendo aqui, fora desse parênteses que eu trouxe aí para a educação infantil, trazendo para cá para o mundo adulto. É nela que você, mesmo no mundo infantil também tem, mas sobretudo no mundo adulto, que a preocupação maior com isso, porque é o tema dessa aula, através da explicação, da demonstração. É meio positivista isso, mas eu não consigo lembrar o termo agora no momento, é que você consegue apresentar as contradições básicas e a partir de situações existentes, então sempre partindo de situação existente, é que você vai lidar com o problema, vai apresentar a contradição, vai apresentar o problema e, claro, desafiar a quem você pretende aí,
estabelecer uma dialogicidade, desenvolver uma forma de resolução. Então você desafia. Você vai constantemente, né, a partir de um tema gerador, a partir de uma perspectiva crítica, apresentando uma forma de você conseguir vencer aquela dificuldade, seja interna, seja externa, ou seja de um problema que você tem que resolver dentro de uma problemática específica. Então, o tema gerador ele não é uma hipótese, mas sim uma existência. Ele trabalha, ele é carregado de significação, ele é carregado de pluralidade, ele é carregado do devir, ele é carregado, sobretudo, da construção histórica. O autor dá muita atenção a esse fator, é um fator que é suspeito para falar, mas historizar a coisa, historizar a contradição, historizar a existência humana, historizar a contradição, mostra que a coisa não é como é. A coisa passa a ser, a coisa é construída. Aqui estou falando de modo genérico, o livro traz esse exemplo mais específico, mas para que você entenda que a situação de dominação, a situação de dominado, ou a condição de dominação e de dominado, as contradições sociais, o baixo salário, ou a falta de emprego, ou a dificuldade de aprendizagem e assim por diante, são diversos problemas que você pode elencar aí, ele no mundo histórico-social, ele não é dado, ele é construído. Ele é vivido, ele é experimentado. E se é experimentado, conseguir entender o real, partir da situação real para avançar na relação dialética entre os condicionantes e a liberdade é o fator fundamental para romper com os limites. Ou para ter consciência mínima sobre essa situação, para daí sim superar os limites. Então os homens, através da sua ação sobre o mundo e com o mundo, criam uma cultura, ao mesmo tempo que se criam e, claro, desenvolvem sua história. E é somente nessa relação prática, na relação existencial, que há a reflexão, que há a ação, que há verdadeiramente a transformação da realidade. Porque é fonte de conhecimento reflexivo e criativo o que o indivíduo está vendo, vivenciando e sentindo. E nisso você vai atrás do que? Do que pesa e do que ele pensa que é possível, que ele projeta ser possível. E claro, justamente para demonstrar que é possível ver uma outra situação que não é essa, já imposta, já estabelecida. Porque você parte do homem não enquanto coisa. É um fator que o autor dá atenção lá. Você parte do homem, das coisas do mundo, não como coisas, mas sim enquanto seres em si, enquanto seres existenciais. Sobretudo em uma realidade humana. Então, dentro de uma realidade humana, os temas, os conteúdos, as proposições, elas se realizam em favor de uns contra os outros. Eles se realizam na manutenção para uns e na existência de outros. E essa relação só acontece como acontece porque nós vemos isso a todo instante. Se você olhar aí na atualidade de qualquer lugar, o que acontece? Há pessoas que gostam da situação, as pessoas que resistem a entender a situação, há pessoas que querem transformar a situação e há pessoas que vão combater as diversas visões, tanto aqueles que estão, como aqueles que não querem ver, ou como aqueles que estão vendo e querem denunciar. Então, segundo o autor, é nessas situações limites aí que você apresenta o homem ao mundo e o homem à sua própria história, com os determinantes que, embora esmaguem, embora pesem, neguem, freiem, ele pode ser um elemento não para desumanizar, mas justamente para humanizar. Então os temas geradores, por mais contraditórios, por mais pesados, mais difíceis que sejam na sua captação, no seu momento de levantamento,
E depois, claro, no momento que nós estudamos nos capítulos anteriores, no momento de você se desenvolver, no medo que você tem de você descobrir algo que mexa com você, e ao invés de ser algo bom, você pensa ser algo ruim, né? Então é muito melhor eu entender que eu sou o que sou porque tem algo místico que me impõe. E não entender que eu sou o que sou por uma questão histórica, e aí assumir a responsabilidade de resistir e de lutar. Então, os sistemas geradores podem ser localizados em ciclos concêntricos quando parte do geral e, e do particular, então parte do geral e do particular, estabelecendo unidades, né? Então, para alcançar a meta de humanização, segundo o autor, só se consegue com o desaparecimento da opressão, da desumanização. Sem a ausência da opressão, sem a ausência da desumanização, não há superação do limite, porque as pessoas são coisas. E enquanto coisas, não conseguem ter a ação libertadora. A ação histórica, porque a ação histórica é uma ação crítica. É uma ação de consciência, é uma ação de significação. Então você só consegue vencer isso quando você vence a, a relação desumanizadora e opressora. Ou a opressão desumanizadora. Então, para estabelecer sentidos entre o geral e o particular, entre o particular e o geral, e as suas variáveis, ou dentro de unidades variáveis, é preciso captar sempre a totalidade. Em muitos casos, uma coisa que eu quero deixar aqui, que o autor toma muito, é que muitas vezes há uma discussão em torno de um elemento que é um recorte. Então é uma discussão vazia. Né? Você tem uma discussão ferrenha, de defesas ferrenhas, dentro de um elemento particular. E a sua totalidade é perdida de vista. Inclusive, né, na atualidade, hoje, aí, 15 de março de 2021, por que há essa polarização? Porque justamente tomam recortes e cada um no seu recorte fazem as acusações, mas não pensam o todo, porque o todo, né, consegue vencer isso. O todo consegue trazer uma visão mais ampla. O todo consegue fazer uma ligação que de fato traga a compreensão do geral do particular e nas suas totalidades. E aí, consequentemente, né, você vai perceber que a defesa não é por uma relação que problematiza e num esforço de trazer dimensões significativas da realidade, mas sim de uma parte da realidade, de um momento da realidade. Então, conhecer as partes é importante, mas conhecer os todos também o é. E o próprio método que o autor propõe é isso, né? Você conhece o todo, divide em partes, mas nunca perde de vista o todo. Porque esse é um elemento da situação existencial. Mesmo numa aula, quando você recorta, numa pesquisa, quando você recorta, isso é um aspecto didático, metodológico, para que você consiga desenvolver no tempo que você tem, no prazo que você tem a aula ou a pesquisa. Isso, do ponto de vista existencial, do ponto de vista concreto, da codificação da existência dos seres e das coisas, ela não pode ser perdida de vista a totalidade. Você não pode perder de vista a totalidade. E aí, mais à frente, o autor vai falar pra gente de como trazer situações, né? Seja por meio de desenhos, de fotografias, de descrições, da oralidade, seja da representação, seja do testemunho oral, ou mesmo quando você leva seus recursos didáticos, né? Seus elementos didáticos, você precisa entender que essa situação, são situações para se criar uma metodologia, né, de conseguir a codificação de algo, a representação de algo, para a partir dessa codificação, dessa representação, você estabelecer a decodificação e a interpretação da representação. E com isso, né, obviamente, a sua relação com os fatos concretos. Ou seja,
dentro da codificação e representação, você levanta temas, né, que justamente existem nos homens e com os homens, para que suas relações com o mundo sejam referidos, desvelados e concretamente capazes de trazer para nós alguma pista, né, do significado conscientizador da investigação do sistema gerador. Do significado conscientizador da investigação a qual você quer gerar temas ou encontrar temas para gerar alguma coisa. Então, avançando aí, já estamos com 35 minutos, né? É muito conteúdo, é muita coisa para a gente fazer uma síntese geral, mas acredito que é mais ou menos nesse caminho, né? A investigação de matemática, o pensar os homens em sociedade, os homens com os outros homens, não é um pensar vazio, é um pensar concreto que precisa produzir comunicação de ambas as partes, que precisa produzir diálogo de ambas as partes e que, ao mesmo tempo, deve gerar a consciência crítica daquele que em tese está aprendendo, mas também daquele que em tese está ensinando, porque se é uma troca, né? Eu falo aqui em tese porque quanto mais você investiga sobre o povo, mais você descobre sobre o povo, e quanto mais você ensina, você também está mostrando o quanto esse povo deve se conhecer e o quanto ele já se conhece, como ele se conhecia, pode ser mudado. Então, numa visão libertadora e não mais bancária, a educação, isso é um conteúdo problemático, não vão involucro. Eles são o quê? Eles são o contrário. Uma parte que nasce do diálogo entre os educandos e educadores e reflete seus anseios, também suas esperanças, né? E aí nessa reflexão e nessa concretização dos seus anseios e sua esperança é fundamental que haja consciência da sua realidade. Para fechar aqui, um exemplo prático disso é o seguinte: quando vocês entram na universidade, vocês entram com uma visão. Meio do curso, finalzinho do curso, você começa a entender. Na última aula, alguém me deu um relato de experiência aí, ou vários de vocês me deram um relato de experiência, onde falava, eu via de um jeito, hoje eu vejo de outro. Aí eu era assim, hoje eu sou assim. Aí eu queria fazer assim, agora eu já quero fazer assim. O que é isso senão a transformação que o autor está falando? O que é isso senão a mudança que o autor está falando? O quanto vocês cresceram, desenvolveram, se transformaram. E é isso que o autor está dizendo. É a consciência máxima possível. Óbvio que a gente não sabe tudo. Óbvio que a gente não domina tudo, até porque existem as divisões das áreas justamente por isso, né? É meio cartesiano, mas é isso, né? É de tudo que existe no mundo há uma ciência específica que estuda, mas nós temos uma noção geral. Isso sobretudo no que tange às humanas, ao conhecimento humano, ao conhecimento, no caso, da pedagogia, ao conhecimento infantil, é fundamental ter a consciência máxima possível do eu, então o quanto você aprendeu, mas ainda tem que aprender, e do quanto você pode contribuir para a formação de alguém, seja na fase infantil, na fase juvenil, adolescente, ou mesmo na fase adulta, né? O quanto isso você pode. E esse é o fator fundamental de todo professor, né? Ele chama atenção aí para o controle da arrogância, para o controle do egoísmo, para o controle da vaidade. Fala da necessidade da humildade, fala da necessidade de você conseguir demonstrar para que servem as coisas. Né? Qual o papel da universidade em tal lugar? Qual o papel da educação, ou da cultura, ou da educação infantil em tal lugar? Então, o elemento essencial, o núcleo básico, a codificação auxiliar, carregada de síntese, seja no planejamento, seja na investigação, seja na aula ou na ação, que é fundamental para captar o sentido de totalidade. Então, ao mesmo tempo que a coisa abre, ela se fecha, assim como ao mesmo tempo que se fecha, ela se abre. É uma relação, como o próprio autor nos ajuda a entender, dialética, dialógica, dialogada. E nessa relação dialética, dialógica e dialogada, o ponto importante da educação libertadora é que ela não é bancária, porque faz justamente os sujeitos, os alunos, os homens, as mulheres, as pessoas envolvidas, serem sujeitos participativos, serem
sujeito em que sua própria visão de mundo manifesta implícita e explicitamente sugestões capazes de compartilhamento, sugestões capazes de gerar problematização, sugestões capazes de gerar temas, geradores de conteúdo programático, para que aí haja o que? Haja justamente a, a, a questão base, o problema base para o desenvolvimento daquilo que você quer esclarecer, daquilo que você quer trazer enquanto ajuda, enquanto algo que traga maior consciência. Eu estou dizendo que sem essa reflexão histórica não há consciência, e a consciência, por sua vez, só vem com a reflexão histórica da condição presente, mas onde você traz o passado para o presente para justamente pensar num futuro melhor. Então é isso aí, uma síntese bem atropelada, reconheço, porque é muito conteúdo, mas vocês devem ler o texto e a partir da leitura do texto, creio que essas palavras tragam alguma contribuição. Penso eu que tragam alguma contribuição. Do mais, na aula nós podemos lá rever algum ponto ou esclarecer algum ponto, discutir algum ponto, dialogar sobre algum ponto, para que haja maior conhecimento de ambas as partes. Do mais, se cuidem e até a próxima, hein?